Nas colinas da Galileia, onde o sol banha as casas de pedra e a vida segue um ritmo antigo, uma história de fé extraordinária estava prestes a se desenrolar. A cidade de Cafarnaum, um cruzamento de culturas e comércios, fervilhava com a atividade diária. Pessoas em túnicas de linho e lã caminhavam pelas ruas de terra batida, trocando mercadorias e conversas. À distância, a presença discreta de um acampamento romano lembrava a todos da ordem que governava a terra. Neste cenário vivia um centurião, um oficial do exército romano. Ele era um homem de poder e autoridade, acostumado a dar ordens e a ser obedecido. Seus soldados, disciplinados e leais, moviam-se com precisão sob seu comando. No entanto, por trás da fachada de força militar, havia um coração pesado de preocupação. Seu servo, a quem ele estimava profundamente, estava em casa, paralisado e sofrendo terrivelmente. A angústia do servo era a angústia de seu mestre. Tendo esgotado todos os recursos que conhecia, o centurião ouviu falar de um homem chamado Jesus, um pregador e curador de Nazaré, cuja fama se espalhava como o vento pelas vilas e cidades. Falava-se de seus milagres, de seu poder e, mais importante, de sua compaixão. Uma semente de esperança começou a brotar no coração do oficial romano. Ele, um homem do império, decidiu procurar ajuda naquele rabi judeu. Ele encontrou Jesus entrando em Cafarnaum, cercado por uma multidão curiosa e por seus discípulos. O centurião se aproximou, não com a arrogância de sua posição, mas com a humildade de um homem desesperado. Ele não pediu, ele implorou. "Senhor", disse ele com a voz embargada pela urgência, "meu servo está em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente." Jesus olhou para ele, vendo além do uniforme e da patente. Ele viu a preocupação genuína e a dor de um homem que se importava. Sem hesitar, Jesus respondeu com uma promessa simples e poderosa: "Eu irei curá-lo." A multidão murmurou. Um judeu entrando na casa de um gentio, um oficial romano, era algo que quebrava todas as barreiras sociais e religiosas da época. Mas a resposta do centurião surpreendeu a todos, inclusive a Jesus. Com uma profunda consciência de sua própria posição e da santidade que ele percebia em Jesus, ele disse: "Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas para expressar a fé que pulsava dentro dele. "Mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado." Sua lógica era a de um militar, simples e direta. "Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz." Ele reconhecia em Jesus uma autoridade muito superior à sua. Uma autoridade que não precisava de presença física, que transcendia o espaço e a matéria. A autoridade de uma palavra criadora, de um comando divino. Bastava que Jesus falasse, e a doença obedeceria, assim como seus soldados lhe obedeciam. Ao ouvir isso, Jesus ficou maravilhado. Ele se virou para a multidão que o seguia e declarou, com admiração em sua voz: "Digo-lhes a verdade, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." Suas palavras pairaram no ar, um testemunho poderoso vindo não de um dos seus, mas de um estrangeiro, um ocupante. Ele viu naquela declaração um vislumbre de um futuro onde a fé, e não a linhagem, seria o que conectaria as pessoas a Deus. Então Jesus se dirigiu novamente ao centurião, e com a mesma autoridade que o oficial havia reconhecido, ele proferiu a palavra de cura. "Vá", disse Jesus. "Como você creu, assim lhe seja feito." Não houve ritual, não houve toque, apenas a palavra e a fé que a recebeu. O centurião não questionou. Ele não pediu provas. Ele simplesmente se virou e caminhou de volta para casa, com o coração mais leve, confiando plenamente na promessa que havia recebido. Sua jornada de volta foi marcada por uma paz que ele não sentia há dias. O som de seus passos na poeira era firme, o passo de um homem que sabia que sua missão fora cumprida. E naquele exato momento, enquanto a palavra ainda ecoava em Cafarnaum, o servo foi curado.
Quando os amigos do centurião chegaram à casa, encontraram o servo não mais paralisado e em agonia, mas de pé, saudável, livre da dor que o aprisionava. A palavra dita à distância havia viajado mais rápido que o mensageiro, trazendo vida e restauração. A história da cura do servo do centurião não é apenas sobre um milagre físico. É uma lição profunda sobre a natureza da fé. Uma fé que não exige ver para crer. Uma fé que reconhece a autoridade divina e confia em seu poder, mesmo à distância. Uma fé que transcende barreiras de nacionalidade, cultura e religião. O centurião, um homem do mundo, ensinou a todos uma verdade espiritual eterna. Que uma fé humilde e confiante tem o poder de mover o coração de Deus e trazer o impossível para a nossa realidade. Sua história continua a nos inspirar, lembrando-nos de que, às vezes, a maior fé é encontrada onde menos se espera. E que uma única palavra, dita com autoridade divina, é suficiente para mudar tudo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a e inscreva-se para mais reflexões como esta. Que a paz esteja com você.